Fala galera, beleza? Eu sou o professor Vitor Piauí e seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui e não me conhece ainda, eu te convido a conhecer o canal e caso você ache que ele vai agregar na sua preparação, se inscreve aqui e se você gostar desse vídeo, se você achar que ele vai trazer mais conhecimento para você, deixa um like, eu vou te agradecer demais. Nesse vídeo aqui, a gente vai ter acesso à resolução de 3 itens da prova do PAS 3 de 2021. O item 78, o item 79 e o item 80. São basicamente itens que tratam de eletroquímica, que é um conteúdo bastante recorrente da prova do PAS 3, e tem uma surpresinha aí entre eles três, que é um item de separação de misturas, que embora seja conteúdo do PAS 1, a prova do PAS 3 ela sempre está trazendo conteúdos de outras etapas. Vamos lá começar, vou colocar na tela aí para você, ó. O item de número 78, tá? Ele é um item que versa sobre eletroquímica, e esse item aqui, eu vou chamar a sua atenção porque é muito comum na prova do PAS 3 ele trazer essa relação das baterias, ainda mais pelo fato de ter essa obra aí, né, do professor Ricardo Zorzetto, que foi publicada aí nessa revista FAPESP, né, que é bastante relevante na comunidade científica do Brasil. Então é muito comum na prova do PAS 3 ele trazer essa relação de baterias, seja a bateria do carro, que é o caso que ele está utilizando aqui no nosso exemplo, seja, por exemplo, a bateria do seu celular, que é o quê? É o fato de essas baterias funcionarem de duas formas. Ora, elas funcionam como pilha, ora, elas funcionam como eletrólise. Se você lembrar, a pilha ela é um processo espontâneo que gera energia elétrica, a partir da energia que está armazenada nos reagentes químicos, lá no ânodo, no cátodo, tá certo? Então, a sua bateria, vou dar exemplo do celular para ficar mais próximo de você, tá? Mas funciona da mesma forma ali no carro. Então, a bateria do seu celular, enquanto ela está em funcionamento, enquanto o seu celular está descarregando no passar do dia, a sua bateria está funcionando como pilha. Então, ela está usando a energia química que está presente lá nos reagentes e convertendo isso em energia elétrica. De noite, quando você chega em casa, descarregou a bateria, você precisa colocar ela para carregar. Então, no processo de carregamento, a bateria do celular ela funciona como eletrólise. É o processo inverso do processo da pilha. Então, essa relação entre carregamento e descarregamento de bateria, a prova está sempre trazendo, que é o caso que ela fez nesse item aqui, nesse texto, né, que tem vários itens, como por exemplo o item de número 78. Então ele fala o seguinte, ó, no processo de conversão de energia química em energia elétrica, durante o funcionamento da bateria de chumbo ácido, o eletrodo à direita na figura atua como polo negativo. Então ele já deu a letra aqui pra gente, que a gente está falando do processo de conversão de energia química em energia elétrica. Ou seja, ele está falando do processo de pilha. Pilha é quem converte energia química em energia elétrica. A eletrólise faz o processo inverso. Ele utiliza a energia elétrica e faz a conversão dela em energia química, que ela fica armazenada lá nos reagentes, tá bom? Então aqui ele já está falando para a gente que ele quer que você utilize o processo de pilha. E no processo de pilha, o que a gente tem? A gente tem que os eletrodos, o ânodo ou anodo, né? E o cátodo ou catodo, eles têm os seus sinais de polo, né? Então, o ânodo, por exemplo, na pilha é o polo negativo, enquanto que o cátodo é o polo positivo, tá? Pessoal, isso aqui na eletrólise vai inverter, tá bom? Então, na eletrólise, o ânodo é o polo positivo, enquanto que o cátodo é o polo negativo. Mas na pilha é assim que funciona. Ânodo, polo negativo, cátodo, polo positivo. O que não muda é o seguinte, ó. O ânodo sempre é o polo em que ocorre oxidação. O cátodo sempre é o polo em que ocorre redução. Isso não muda nem na pilha, nem na eletrólise, tá? Se você quiser lembrar, lembra do seguinte, ó. Eu gosto de usar assim, né? Lembra do gatinho vermelho, cat red, né? Então, o cátodo sempre é o polo em que ocorre redução. Não importa se é na pilha, não importa se é na eletrólise. O que inverte de uma para outra é o sinal do polo, tá bom? Se você não lembra disso, se você quer se aprofundar um pouco mais, se você quer tirar algumas dúvidas nas teorias, eu vou deixar aqui também um link de uma playlist contendo um mini curso que tem aqui no canal, totalmente gratuito, de eletroquímica básica, tá? Então são 4 aulas deixa eu até aparecer aqui para ficar maior para você, né? Então nesse mini curso você tem 4 aulas de eletroquímica, começando desde o zero
até os aspectos quantitativos da eletrólise. Então, se você está boiando, se você está um pouco perdido no que eu estou falando aqui sobre ânodo, cátodo, polo positivo, negativo, oxidação e redução, dá uma olhadinha lá nessa playlist, que eu vou deixar o link aqui, e aí você assiste esses vídeos, lá eu detalho bem minuciosamente esses aspectos, tá bom? Aqui na resolução a gente não tem tempo para ficar explorando tanto assim a teoria. Mas então vamos voltar aqui, ó. Então, ó, na pilha, o ânodo é o polo negativo, enquanto que o cátodo é o polo positivo. Então vamos explorar aqui, ó. Vamos explorar esse esquema, deixa eu apagar esse círculo aqui, ó. Então vamos explorar esse esquema que tem aqui pra gente. O que que a gente tem, ó? Durante o processo de descarregamento, que é o que ele está mostrando aqui pra gente, ó, que é exatamente quando a bateria está funcionando como pilha, o que que a gente tem aqui, ó? A gente tem o processo daqui de cima para baixo. Aqui do lado direito, o que que você tem? Você tem essa substância aqui, que é o óxido de chumbo, se transformando nessa substância aqui, que é o sulfato de chumbo. Enquanto que aqui no lado esquerdo, você tem esta substância aqui, que é o chumbo zero, é o chumbo sólido, é o chumbo metálico, se transformando nesta substância aqui. Então, o que eu vou ter que analisar é o seguinte: de qual lado acontece a oxidação? De qual lado acontece a redução? E a gente vai saber isso como? Tendo que calcular o NOx de cada um dos elementos que estão nessas substâncias. Mais especificamente do chumbo, né, que é o metal que nos interessa. De novo, se você não sabe o que é NOx, se você não sabe calcular NOx, vai lá na playlist de eletroquímica e assiste os vídeos. O primeiro vídeo dessa série é exatamente ensinando a calcular NOx, tá bom? Então vamos lá, ó. Nessa substância aqui, que está lá no começo da reação, que é o óxido de chumbo, né, a gente tem o seguinte, deixa eu colocar aqui essa substância, ó. Nesse caso, a gente tem o chumbo com qual NOx? Como é que eu sei disso? Bom, o oxigênio ele tem NOx menos 2. Então, para que esta substância, como a gente está na substância composta, tenha soma total de carga zero, quanto que tem que ser o NOx do chumbo? Bom, a contribuição do oxigênio é de menos 4, porque é menos 2 e eu tenho 2 átomos. Então, para que isso aqui dê zero, o NOx do chumbo tem que ser mais 4. Então, significa que aqui, ó, no óxido de chumbo, o NOx do chumbo é mais 4. E a gente vai calcular quanto que é o NOx do chumbo nessa substância de baixo, no sulfato de chumbo. Para isso, você tem que lembrar que o sulfato é o ânion que vem lá do ácido sulfúrico, H2SO4. Então, a carga do ânion sulfato é de menos 2. Para zerar, para que a soma total dê zero, a carga do chumbo nesta substância tem que ser de mais 2. Então, no processo de descarregamento dessa bateria, no processo de conversão de energia química em energia elétrica, o que está acontecendo com o NOx do chumbo? O NOx do chumbo está diminuindo. Ele está saindo de um NOx mais 4 para um NOx mais 2. Então, se o NOx do chumbo está diminuindo, significa que o chumbo está passando por um processo de redução. Então, se nesse lado direito da bateria está acontecendo um processo de redução, lembra o que eu te falei? Lembra do gato vermelho. Não importa se é pilha ou se é eletrólise, o cátodo sempre é o polo onde ocorre a redução. Então, este lado direito da bateria está funcionando para a gente como cátodo. Consequentemente, este lado direito da bateria está funcionando como polo positivo. Por isso que o item 78 está errado, tá bom? Então, nesse caso, quem é o polo negativo é esse lado esquerdo aqui, ó. É o ânodo, é onde ocorre oxidação. E aí, para você conferir que de fato este é o lado em que ocorre a oxidação, de novo a gente calcula o NOx do chumbo. Antes, o NOx do chumbo é quanto? 0. Ele está numa substância simples. Então, se o chumbo está na substância simples, o NOx dele vai ser 0. E lá no depois, né, depois que a pilha descarrega, o chumbo está na forma de sulfato de chumbo, ó, PbSO4, o mesmo NOx mais 2 que a gente já calculou antes. Então, nesse caso aqui, ó, o chumbo está passando do NOx 0 para o NOx mais 2. Quem aumenta o NOx é quem oxida. Então, nesse caso aqui, quem está funcionando como polo negativo da pilha é o lado esquerdo, não o eletrodo à direita. Por isso que o item 78 está
errado. Capciosa essa, né? Ele quer que você saiba até o que é lado esquerdo e o que é lado direito, mas faz parte, beleza? Aqui no canal você encontra resoluções comentadas das provas do PAIS 3 desde 2016, tá bom? Então eu vou deixar aqui o link com a playlist completa da resolução, tanto dessas provas todas de 2016 até 2022, e também vou deixar aqui um link contendo só a resolução desta prova de 2021, tá? Vamos lá para o item de número 79, tá bom? Esse é aquele item que eu falei para você que vai envolver o conteúdo de separação de misturas. Embora seja um conteúdo de PAIS 1, da matriz do PAIS 1, o PAIS 3 resgatou um pouco e trouxe esse processo. E aí, para resolver esse item, você tem que ter um pouquinho mais de conhecimento da física. Embora seja um item de química, você precisa de um conhecimento da física para resolver. Que é o seguinte, ó, ele fala assim: após o fim do ciclo de vida de uma bateria de chumbo ácido, a recuperação do chumbo metálico presente nos resíduos, para fim de reciclagem, pode ser realizada por meio da técnica de separação magnética, devido às propriedades físico-químicas do chumbo. Então, esse processo de separação magnética requer o seguinte, que a substância que você está querendo separar tem que ser atraída por um ímã. Ela tem que ter propriedade magnética. E aí, por que eu falo que você precisa do conhecimento de física? Porque lá na física, você aprende que o chumbo, na verdade, ele é diamagnético. Então, o chumbo, ele é um material diamagnético. O que significa dizer? Significa que ele não é atraído pelo ímã. Pelo contrário, né? Ele vai gerar um campo magnético oposto ao campo em que ele foi submetido, tá bom? Então, se ele é diamagnético, significa que ele não vai ser atraído pelo ímã. Pelo contrário, ele vai ser repelido. Por isso que aqui no caso não pode ser realizada por meio da técnica de separação magnética. O item está errado, certinho? E aí, para a gente finalizar, o item de número 80, ele vai falar o seguinte: o carregamento da bateria de chumbo ácido, então agora ele está falando do carregamento, é o processo inverso, é o processo de eletrólise. É possível devido à característica reversível das reações eletroquímicas que ocorrem no sistema, as quais, durante o processo de carregamento, estão fora do equilíbrio químico. É isso mesmo, o item está certinho. Enquanto a bateria está funcionando, seja descarregando, para você poder usar a energia elétrica, seja quando ela está carregando, ou seja, quando ela está usando a energia elétrica para armazenar energia, para depois ser descarregada de novo, né? Então, nesse processo de uso da bateria, seja descarregando, seja carregando, os processos estão fora do equilíbrio químico. Quando o equilíbrio químico é atingido, é quando a bateria para de funcionar. Trazendo de novo aqui o exemplo para o seu celular, para ficar mais próximo de você. Então, enquanto o seu celular está funcionando durante o dia, a bateria está descarregando. Esse processo está fora do equilíbrio químico. Quando que a bateria para de funcionar? Exatamente quando o equilíbrio químico é atingido. Então, no processo de uso, ela está fora do equilíbrio. E o mesmo vai acontecer no processo de carregamento, que é o que o item fala. Durante o processo de carregamento, está fora do equilíbrio químico. Exatamente. Para que ela consiga recarregar, tem que estar fora do equilíbrio químico. Certinho? Se você gostou dessa resolução, deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você conseguiu compreender bem esses 3 itens, quais desses 3 você achou mais difícil. Fala para mim também se você sabia dessa propriedade do chumbo, que não permite separá-lo por separação magnética, tá? Eu vou gostar demais de ler seu comentário e de te responder. Eu vou ter o maior prazer, tá bom? Se você chegou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar um like no vídeo. Eu vou ser eternamente grato. Muitíssimo obrigado e até o próximo vídeo.